preparada pra ver se tá bom. Hoje eu tô de silêncio positivo. Oi, pessoas que acessam esse site. Eu acho que tá muito zoom. Opa, tá aumentando. Aqui, acho que agora ficou bom. Peraí que bom. Sentar. Ai, ai. Agora tá bom. Olá, pessoas que acessam esse site, tudo bem com vocês? Eu sou a Tayana Mello, esse é o Dose Extra. E aí, eu vim gravar um vídeo assim, não fiz pauta, não fiz nada, mas eu tava com vontade de gravar, então eu vim gravar e eu adoro fazer isso. Basicamente, todos os vídeos do meu canal, eles são sem pauta. Alguns eu anoto em tópicos na minha agenda, mas a maioria dos quais eu estou falando qualquer coisa não tem tópico nenhum. E daí, tipo, ele só surge e eu preciso gravar no momento. Então, como eu já ia sair, já tava pronta pra, né, tava bonitinha, daí eu já aproveitei pra gravar o vídeo. E o vídeo de hoje é sobre uma coisa que está me deixando louca. Uma coisa que está me enlouquecendo demais e acredito que muitos jovens da minha idade sofrem com isso. É sobre a faculdade. Em fevereiro eu gravei um vídeo falando sobre o meu primeiro dia da faculdade, que eu tinha escolhido pedagogia e tudo bem, né, um monte de coisa. E aí, eu já cursei um semestre, né, vou começar o segundo semestre, segunda-feira. E eu comecei estudando pedagogia, não era o que eu queria, eu já sabia disso, então eu tava tentando, né, assim, aos poucos, mas não era o que eu queria, então, tipo, eu não fazia aquilo com amor. Fui lá, troquei meu curso pra artes visuais. Ai, era o que eu queria, eu tava muito feliz. Cursei, mas todas as cadeiras eram as mesmas coisas, né, tipo, não mudava nada, tipo, no início, no caso, continuava estudando a mesma coisa da pedagogia, então, mas continuei, né. Comecei a pesquisar sobre áreas das quais eu poderia trabalhar com arte. E foi uma coisa bem decepcionante. Eu estou tendo um conflito de identidade, de crise existencial, de crise da minha existência, do porquê que eu existo, do porquê que eu tenho que trabalhar, do porquê que eu tenho que fazer tanta coisa e enfim. Eu comecei a me questionar sobre muitas coisas, né? Comecei a pesquisar sobre outras faculdades, sobre estágios, sobre oportunidades de emprego. E é uma área muito difícil para se trabalhar. Primeiro, porque para te ser professora de arte numa escola, tu precisa fazer concurso. E muitas vezes uma professora de arte trabalha em outras áreas também, por exemplo, religião, enfim. Comecei a me questionar, né? Então procurei outros lugares das quais davam vaga a profissionais das áreas de arte. Fiquei literalmente decepcionada. Então eu comecei a pensar nas coisas que eu gosto de fazer, né? Recebi um folhetinho da minha faculdade, no qual tinha ali todos os cursos disponíveis. Comecei a olhar biblioteconomia. Era uma faculdade assim, tipo, ai, nada a ver essa faculdade, pelo amor de Deus, quem é que vai estudar para ser bibliotecário? Eu sempre fui uma pessoa que adora contar histórias. Eu tenho uma imaginação muito fértil mesmo. Eu imagino muitas coisas. Então, quando eu estava dentro da minha sala de aula, o momento que eu me encontrava, era o momento que eu contava histórias para os meus alunos. Então, eu adorava criar materiais para fazer a hora do conto, eu adorava explorar aquele momento da imaginação das crianças, enfim, eu adorava isso. E um dos meus maiores sonhos da vida era trabalhar no Sesc, porque antes de eu começar a trabalhar, quando eu só estudava, eu vivia dentro do Sesc assistindo as horas do conto, que eram de graça lá, os teatros, coisas sobre histórias lá. E aquilo me encantou demais, então desde que eu me entendo por professora, eu sempre me encantei por contar histórias, essa parte dos livros da imaginação, enfim, muita coisa. Só que nunca tinha me passado na minha cabeça que eu poderia estudar sobre isso. Então eu fui buscar a pedagogia, né, que é onde eu posso exercer, no caso, as horas do conto que eu quero. Eu não estava feliz. Então eu troquei para artes, mas eu continuei infeliz porque depois que eu me formasse, eu não ia ter muitas chances de emprego. Então se eu tivesse um emprego que eu não gostasse, mas ele fosse a minha única oportunidade, eu teria que aguentar no osso. Eu ainda estou inscrita no curso de artes, mas eu estou pensando seriamente em trocar para biblioteconomia. Eu vou perder um semestre inteiro, porque quando eu vou mudar de licenciatura para bacharelado, as cadeiras que eu estudei, que são obrigatórias, não tem no curso de bacharelado. Então, ou seja, eu perdi um semestre. Mas eu penso assim, é melhor eu ter perdido um semestre do que ter estudado a faculdade inteira e chegado lá no final ter me arrependido porque não era o curso que eu queria. Eu acredito que isso vai acontecer de mudança de curso. Acredito que não, né? Pelo amor de Deus, que eu não troque de curso de novo.
Mas acredito que se eu continuar com essa indecisão de lugar, ambiente que eu me sinta bem, isso vai acontecer muitas outras vezes, porque como eu já falei nos outros vídeos, eu sou uma pessoa que quer se especializar em muitas coisas. E isso acaba me deixando frustrada, porque eu não sei por onde começar. Então eu sentei ontem foi na minha faculdade, sentei com a mulher, perguntei, né, quais eram as vantagens e aquele negócio de desapegar dos colegas que eu já criei intimidade, conversa e tudo mais. E aí começar tudo novo, com pessoas novas, sem ninguém conhecido, uma área que muitas vezes não é muito valorizada as pessoas, né, pessoas que são leigas, mas que no mercado é muito valorizado. Daí eu também pesquisei que eu conseguiria vagas de estágio muito melhores das que eu conseguiria fazendo pedagogia ou artes. E aí me despertou uma vontade imensa de pegar e hoje é sábado, e ir lá trocar minha faculdade e já começar logo, sabe? E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente se sente acabado por estar trocando de curso da faculdade, por não saber o que fazer. Mas é que escolher a profissão é uma coisa muito difícil. Escolher a profissão que tu vai exercer pro resto da tua vida. Talvez tu não exerça isso pro resto da tua vida, mas tu precisa se formar pra ter um emprego inicial. E isso é muito difícil mesmo. Eu acredito que se eu não tivesse feito magistério, a minha loucura para descobrir qual seria a minha profissão ia ser muito maior. Porque graças a Deus a minha mãe me colocou no magistério e eu já tive a experiência em trabalhar com criança e eu descobri que é uma coisa que eu gosto muito. Então, ainda bem que eu cursei isso, mas eu fico pensando, e os jovens que não fazem nenhum curso técnico antes? Saem da escola e vão direto para uma faculdade e ainda são exigidos de saber e escolher a profissão que eles querem. Então é uma coisa bem complexa e eu precisava conversar com você sobre isso. Eu espero do fundo do meu coração que eu não precise trocar de faculdade de novo. Mas se eu precisar, que seja a faculdade ideal para mim, porque acredito que seja aos pouquinhos que eu vou conseguir me encontrando na profissão que eu realmente quero exercer. Esses dias eu vi um filme e era um filme de comédia. E a menina, ela usava um aplicativo de relacionamento. E no aplicativo de relacionamento ela dizia assim, ó, estou cursando medicina. Aí ela foi lá, se encontrou com o menino e eles passaram a noite juntos, jogando ping-pong e tal. E aí ela falou assim, eu já sou formada. E daí ele bem assim, mas por que no teu perfil tá aqui, tu tá cursando? Aí ela ficou, tipo, bloqueada, sabe? Porque ela disse assim, é porque sabe quando a gente não sabe o que fazer e a gente só vai pra qualquer curso? Ela se inscreveu no curso de medicina, só que nos 4 anos ou 5 anos de curso que ela teve, ela não conseguiu pensar em nenhuma outra possibilidade da qual ela se encaixaria. E ela acabou se formando em medicina, só que ela não era médica e ela não queria ser médica. E é isso que eu fico pensando, imagina eu ficar presa numa faculdade de pedagogia e chegar lá no final, eu não estar feliz com aquilo e eu ser obrigada a trabalhar com aquilo porque é aquilo que tem no meu currículo. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Uma coisa que a gente tem que refletir bastante. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Ou não, só compartilhar da minha experiência mesmo. Porque eu adoro compartilhar algumas coisas com vocês. E aprovar, assim, o feedback de vocês. E é muito legal mesmo. Muito obrigada. E até o próximo vídeo.